O futuro do trabalho ele está prestes a mudar de um jeito que a gente mal consegue imaginar. Um estudo lá da Universidade de Oxford nos dá uma pista desse futuro. E os números, olha, são de cair o queixo. Vamos tentar entender o que eles realmente significam para a gente. 45%. Guarda bem esse número. Ele é o coração do estudo de Oxford. E não é só uma estatística, sabe? É um sinal do tamanho da onda que vem por aí. Quase metade, Di. Exatamente, quase metade de todos os empregos que existem hoje. E o mais impressionante, não estamos falando de um futuro distante de ficção científica. A gente está falando da próxima década. O relógio ali já está correndo. Então, por onde essa transformação começa? Bem, a primeira onda, ela já está aqui, e ela atinge aquilo que é mais visível, talvez o mais esperado, o trabalho físico, o trabalho braçal. É aqui que os robôs e as máquinas já estão redefinindo as regras do jogo. A escala disso aqui é gigantesca. Pensa só nos motoristas. Milhões e milhões de pessoas no mundo todo dependem dessa profissão para viver, e eles estão na linha de frente. Afinal de contas, um caminhão autônomo, ele não dorme, não se cansa e fica focado na estrada 24 horas por dia. Essa analogia do elevador é perfeita, né? Porque mostra exatamente a mudança. O carro autônomo deixa de ser algo que se pilota para virar um serviço. Você aperta um botão e ele te leva. Simples assim. E de novo, isso não é mais ficção, já é realidade em teste em vários lugares. E essa citação, com aquele humor meio ácido, leva a gente para o extremo da automação na indústria. A presença humana se torna tão mínima que a principal função dela é cuidar do cachorro que vigia as máquinas. É uma imagem poderosa. E isso nos leva a uma pergunta que não dá para evitar. Se o trabalho braçal, o trabalho físico, agora pertence às máquinas, o que é que sobra para a gente? O que acontece quando as máquinas não só trabalham, mas também começam a pensar? É aí que a gente entra na segunda onda. Essa é mais sutil, sabe? Menos visível, mas o impacto talvez seja ainda maior. Aqui, o alvo da automação são chamados empregos de colarinho branco, aqueles que dependem de processar informação e tomar decisões. O que todos esses empregos têm em comum? No fundo, são tarefas repetitivas. É organizar dados, seguir um padrão, e nisso, gente, os algoritmos são simplesmente imbatíveis. Eles processam tudo com uma velocidade e uma precisão que um ser humano simplesmente não consegue alcançar. E se alguém ainda acha que isso é coisa de um futuro distante, presta atenção nesse dado da Bloomberg. Hoje, no mercado de ações, nós, os humanos, já somos uma pequena minoria. A esmagadora maioria das negociações é feita por robôs, por bots, que agem em questão de microsegundos. A conclusão é brutalmente simples. Os algoritmos podem comprar, negociar e vender ações nos milissegundos antes de uma ordem humana sequer seja processada. Nesse jogo de velocidade pura, a máquina tem uma vantagem insuperável. E agora, a gente chega na parte mais surpreendente de todas, a terceira onda. Ela vem para atacar justamente aqueles empregos que a gente sempre considerou seguros, sabe? Aqueles que dependem de criatividade e de interação humana. E o que move tudo isso? Uma única palavra: eficiência. Pensa no restaurante. Um tablet que anota o pedido. Ele não erra, ele não esquece, é mais rápido. Mas qual é o preço que a gente paga por essa eficiência toda? É a perda da interação humana. E isso nos leva, talvez, para a fronteira final da automação. Compara um ator de cinema de carne e osso com um avatar digital. O avatar não envelhece, não tem uma vida pessoal complicada e pode ser explorado financeiramente de formas muito mais previsíveis. Em breve, atores vão poder vender uma versão 3D deles mesmos, que vai ser gerada por computador em cena. Então, peraí. Isso é o fim do mundo? Um apocalipse dos empregos? Não, não é bem por aí. O ponto principal é que o ambiente mudou. E como em qualquer mudança no ambiente, a chave para a sobrevivência não é ser o mais forte, é ser o que melhor se adapta. Então vamos amarrar as pontas. O que a gente tira de lição disso tudo? Primeiro, trabalhos repetitivos, esses correm um maior risco. Ponto. Segundo, a automação não está limitada a uma área, ela está se espalhando por tudo. Terceiro, e o mais importante de tudo, a habilidade mais crucial vai ser a de aprender e se reinventar. E por último, isso vale para todo mundo, não importa a idade ou a profissão. E no final das contas, a gente não sai daqui com uma resposta pronta. A gente sai com uma pergunta. Uma pergunta que, na verdade, cada um de nós precisa se fazer. Neste futuro que muda o tempo todo, a questão não é quais empregos vão desaparecer. A verdadeira pergunta é: como é que nós vamos nos reinventar?